Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Diz assim, acompanhe na tua Bíblia, por favor. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas e vacas e muitos servos, de maneiras que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Até eles assentar. Você já percebeu que quando a gente começa a crescer, seja espiritualmente, seja financeiramente, ou em qualquer área, as pessoas começam a olhar para você de forma diferente? Aqui está a prova. Aqui está a prova. E você vai ver que Isaque está semeando, e naquela mesma terra, e naquele mesmo tempo, colheu 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Pastor, mas o que o senhor está falando num tempo difícil desse, de colher 100 por um? Isso. A mensagem central não é colher 100 por um, nem 60, nem 40. A mensagem central é que toda esta situação, aonde nós lemos, diz que aquelas pessoas, eles não queriam mais Isaque e o seu povo ali, porque eles estavam vendo que o Senhor estava abençoando a vida dele de forma diferente. Aparta-te de nós, porque não dá mais. Só que o interessante aqui desta palavra, e é isso que eu quero ministrar nesta noite, é que a forma que eles tentaram impedir isto foi entulhando os poços. Poços, nessa época, significava vida. Poços, nessa época, significava riqueza. Porque quem tinha poços abertos nessa época era uma pessoa próspera, era uma pessoa rica, era uma pessoa bem-sucedida. Quem tinha poços abertos nesta época era a certeza de que ele iria continuar cuidando bem da sua família. Nós temos aqui a promessa de Deus. Deus fez aliança com Abraão e o abençoou, porque tudo começa da mesma forma como o pastor Sidney estava ministrando aqui, com obediência. Sai da terra em que você está e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. E fez exatamente isso. Abraão saiu do seu lugar onde ele estava. Sai da tua terra, e Abraão saiu. Vai para um lugar onde eu te mostrarei. E Abraão confiou.
Deus disse: oferece Isaque, seu único filho. E Abraão estava pronto para oferecer, para imolar o seu único filho. O que Abraão semeou não foi somente para ele. Ele também estava fazendo para gerações futuras. A bênção foi dada para Abraão, Isaque e as demais pessoas que vieram depois desses. E tem chegado a nós. E eu me sinto muito abençoado por Deus. Se você se sente também, pega a tua mão e glorifique a Deus. Eu me sinto grandemente abençoado por Deus. Eu me sinto abençoado por Deus. O fato do Senhor já ter dado a bênção não quer dizer que eu não vou ter que lutar por ela. Como Caleb fez enfrentando gigantes, e tantos outros homens de Deus, como o próprio Isaque aqui, as pessoas entulhando os seus poços e ele travando uma batalha e cavando novos poços. Mas escuta isso: a bênção que o Senhor te deu incomoda ao inimigo e incomoda muitos. Como assim, pastor? É exatamente isso. A forma como o Senhor tem levantado você, a forma como Deus tem ministrado sobre a sua vida, incomoda o inimigo. E faz com que ele se levante a cada dia de forma diferente para tentar barrar você, para impedir você de que você esteja executando o teu chamado. A promessa, ela existe e é real, não é engano. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: a promessa existe, ela é real. Você não está enganado em relação a isso. A promessa existe, ela é real. Deus chamou você, foi Deus quem chamou, foi Deus quem te levantou, é Deus quem está ministrando sobre a sua vida, não é um engano. Só que, em meio a tudo isso, pessoas vão tentar entulhar os teus poços. Pessoas vão tentar acabar com tudo aquilo que Deus está ministrando sobre a sua vida. Ao passo que Isaque prosperava, o inimigo ficava mais furioso. Ao passo que você cresce, que você avança, o inimigo também se levanta contra você. Sabe o que eu acho interessante? É que algumas pessoas acham que o inimigo vai ver ele crescer, e que o inimigo vai ficar de braço cruzado esperando a unção ser derramada, o poder sendo derramado, ele alcançando pessoas, ela alcançando vidas, restaurando pessoas, orando por pessoas, pessoas sendo curadas, libertas, transformadas. Ei, escute: o inimigo não vai ficar de braços cruzados, esperando você prosperar, esperando você se levantar com poder e ousadia na presença de Deus. Não, ele vai tentar de todas as formas entulhar os teus poços, e talvez já tenha até conseguido entulhar alguns. Como eu disse, nesta época os poços eram sinal de que eles iriam conseguir sobreviver. Como que consegue sobreviver em um deserto sem poços abertos? Você já percebeu que muitas vezes parece que nós estamos em meio a um deserto? Sabe qual é a nossa sorte? É que quando nós cavamos um pouco mais, nós temos
a um Senhor Jesus, que Ele é a fonte de águas vivas. E Ele flui de forma poderosa sobre as nossas vidas e sacia a nossa sede. Temos um Deus maravilhoso que continua olhando por cada um de nós e ministrando sobre cada um de nós. Na área onde Deus tem mais abençoado você, se prepare. É aí que o inimigo vai se levantar. Sabe o que é interessante? É que se Isaac tivesse aceitado aquelas pessoas entulharem aqueles poços, e ele não tivesse cavado outros, talvez Isaac teria sido escravo de alguém mais forte, de alguém mais poderoso. Talvez ele iria servir outra pessoa que tivesse mais coragem que ele. O que eu quero dizer, o inimigo conseguiu entulhar um, cava outro. Cava outro. Ou vai aceitar a derrota assim? Ou vai aceitar as questões que o inimigo vai ditar passivamente assim? Olha, é assim mesmo. Não, espera aí. O inimigo conseguiu entulhar. Se levanta com poder e ousadia na presença do teu Deus. Ele vai te dar força, Ele vai te capacitar. Agora, se você ficar prostrado, caído, Deus não vai poder fazer nada em teu auxílio. Uma das coisas que Deus fala quando vai falar com alguém, quando vai ministrar na vida de alguém, é: levanta-te, põe-te em pé e falarei com você. É dessa forma que Deus age, é assim que Deus trabalha. Põe-te em pé e falarei com você. Porque a pessoa caída, prostrada, ela não vai ouvir, não vai atentar para aquilo que Deus está trabalhando, para aquilo que Deus está ministrando. Entulharam um, abre outro e outro, até o inimigo entender que você não vai desistir. Sabe por que algumas pessoas estão sendo derrotadas? Porque ela abre e cava um poço, e cavar um poço, principalmente no deserto, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Em qualquer lugar dá trabalho. Em qualquer lugar. Eu ajudei a cavar um poço semi-artesiano, no centro da cidade, em Avaré. E olha, foram dias de prova, porque cavar um poço até alcançar água boa, dá muito trabalho. Primeiro vem a terra mole, fácil, depois vem os cascalhos, depois vem as pedras. E abaixo dessas pedras, geralmente é assim que funciona, vão estar as correntes de águas, que vão fluir, águas boas. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que talvez você tenha começado a cavar, e o inimigo colocou uma certa dificuldade para você. Sabe o que você fez? Sabe o que você fez? Parou, desistiu. Saiu da terra fácil de cavar e entrou nos cascalhos, parou de cavar, desistiu. Ou talvez tenha passado dos cascalhos e tenha chegado a hora das pedras. E isso é normal na vida de todos nós. Não é simplesmente você pega e já, 2, 3 passadas e já abriu um poço inteiro. Não é assim, não funciona assim. Tem que ter calma. Escuta, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está ministrando ao teu coração.
Talvez você tenha aberto mão da sua família porque deu um trabalho. Talvez você esteja abrindo mão do teu ministério. Talvez você esteja abrindo mão de você mesmo por ter encontrado dificuldades e as questões não deram certo. Não foi da forma como você imaginou. Não, calma, Deus está trabalhando, Deus está ministrando. Continua cavando. O teu trabalho é cavar os poços. O trabalho de Deus é fazer fluir as águas. Você faz a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Sabe o que é o bom disso tudo? É que nós somos um povo privilegiado. Porque muitas pessoas cavam e não chegam a lugar nenhum. Porque estão totalmente fora da presença de Deus. Totalmente fora dos planos, dos ideais de Deus. Nós somos um povo privilegiado porque nós fazemos a nossa parte, nós cavamos. E à medida que nós vamos cavando, Deus vai fazendo fluir as águas. O meu trabalho é permanecer. O trabalho de Deus é abrir as portas que estão fechadas. Gênesis 26, 20 diz assim: e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque significa contenda. Para nós, trazendo para nós, muitas pessoas estão envolvidas só em contendas. Só contendas. E os poços sendo entulhados. E a vida espiritual estagnada. E a vida familiar não flui. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ministrar. Gênesis 26, 21. Diz assim: então cavaram outro poço, e também contenderam sobre ele, por isso chamou Sitna. Sitna. Também em hebraico significa ódio, rancor. Enquanto o ódio estiver aí no teu coração, o rancor estiver aí no teu coração, as coisas não vão fluir, querido. E o inimigo vai ter facilidade para entulhar os teus poços. O que eu aprendo aqui com Isaac, e creio que eu já tenho feito isso no decorrer desta caminhada ministerial, conjugal. Uma das coisas que nós temos aprendido é: vamos deixar toda essa confusão do lado, vamos viver da melhor forma possível. Ódio? Não. Rancor? Não. O meu coração não é um caixote de lixo. O meu coração não é um caixote de lixo. Por isso eu não vou guardar nada no meu coração que não seja o amor de Deus. Eu não vou ter nada no meu coração que esteja atrapalhando a minha vida, a minha comunhão com Deus. Mas você olha para algumas situações, algumas pessoas estão barradas. Sitna, inimizade, Ezeque, contenda. Não. Gênesis 26, 22 diz: e partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam sobre ele. Chamou Reobote e disse: porque agora
nos livrou o Senhor e prosperamos nessa terra. Reobote significa alargamento, espaço aberto, amplo, para você prosperar. O que eu estou dizendo é quando você não aceita o agir do inimigo na sua vida e que você vence todo tipo de inimizade, ódio, todo tipo de situação contrária que tem se levantado contra você, Deus vai te dar alargamento, Deus vai te dar lugar amplo para você prosperar, para você ser grandemente abençoado. Mas você já parou para perceber que muitas vezes ficamos perdendo tempo com coisas mínimas? Coisas que não nos dizem nada, coisas pequenas que não edificam, que só atrapalham a nossa vida espiritual. Cava poço, filha. Cava poço, filha. O inimigo entulhou esse, cava outro. O inimigo se levantou contra você, cava outro. Cava outro. Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai ministrar. O inimigo só vai parar quando ele entender que você venceu essa área. O inimigo só vai parar quando ele entender que você já passou desta fase. Mas o grande problema é que pessoas vão e voltam para a mesma fase, lição não aprendida, lição repetida. Para de repetir a mesma lição. Gênesis 26, 32 e 33 diz: E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, dizendo-lhe: Temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. 4 poços. Significa Seba, Berseba, poço do conserto, poço do livramento. Berseba só aconteceu depois que teve um conserto entre Isaque e Abimeleque. Não veio antes. Será que não precisa de um conserto aí? Para que verdadeiramente você possa experimentar o muito mais da glória de Deus na sua vida? Será que esse conserto não é com o Senhor mesmo? Em situações que talvez você esteja sendo negligente. Será que não é preciso acontecer um conserto entre você e alguém? Seja dentro da igreja, na família, ou pessoas fora, não interessa, onde quer que seja. Tem que haver o conserto. Berseba só aconteceu depois que um homem de Deus continuou insistindo e dizendo: eu não abro mão da minha vitória, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão do meu ministério, eu não abro mão do meu chamado, eu não abro mão. Como eu disse, para algumas pessoas parece que não tem importância nenhuma, porque simplesmente é assim, largo de mão e tudo bem. Mas cadê o valor daquilo que Deus está fazendo? Cadê a importância do que Deus está fazendo?
Depois que Isaac levantou um altar ao Senhor, o inimigo não conseguiu mais entulhar os seus poços. Esse altar tem que ser um altar de adoração ao Senhor, compromisso verdadeiro na adoração ao Senhor. Sabe o que eu acho interessante? É que quinta-feira nós vamos ter culto. Mas eu não sei o que a maioria das pessoas ficam fazendo em suas casas. Ou talvez alguns estejam trabalhando, e tudo bem, eu acho isso plausível, legal. Mas o dia do culto é o momento de nós estarmos aqui. Abriu agora a oportunidade para nós estarmos reunidos. Não dá mais, não vou cultuar mais na minha casa, não vou mais assistir online, é aqui no templo. Compromisso na adoração ao Senhor, compromisso real em servir, em adorar ao Senhor. O inimigo não teve mais o poder para entulhar os poços quando Isaac levantou um altar de adoração ao Senhor. Altar de adoração acima das circunstâncias, acima das circunstâncias. Amados, não tem como ser diferente disso. Eu estou com dengue. Estou 4 dias tendo febre constantemente, febre alta. Hoje é o dia que eu mais estou com dor no corpo inteiro. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não poderia deixar de estar aqui. Eu orei por este momento. Eu pedi ao Senhor: Senhor, a igreja não pode ficar fechada. A tua palavra diz que o inferno não vai prevalecer contra as portas da igreja, Senhor. Quem abriu foi o Senhor esta porta. Então essa porta vai estar aberta, vai continuar sendo porta de edificação de vidas, de restauração de pessoas, de libertação, de transformações de vidas. Não vai ser diferente. Nós estamos falando de levantar um altar de adoração acima da circunstância, talvez acima da dor, talvez acima do momento difícil, talvez do momento complicado que você esteja vivendo. Não tem como ser diferente. Adorar quando está tudo bem é muito fácil. Vir à igreja quando está tudo bem é muito fácil. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Está aí? Altar de fidelidade. Quando nós tratamos de fidelidade, não é em algumas coisas, é em todas as coisas. Em todas as coisas. Altar de obediência, permanecendo firmado naquilo que Deus te chamou. Vença nesta noite. Deus está te chamando para vencer nessa noite. Seu inimigo conseguiu entulhar um poço teu, tirar de você algo que era muito precioso. Lute por isto. Cave novamente um poço. Sabe como nós cavamos um poço? Nós cavamos um poço pedindo perdão. Nós cavamos um poço se reconciliando. Nós cavamos um poço
quando nós não aceitamos o inimigo ditar as regras na nossa vida. Nós cavamos um poço neste momento que nós estamos falando. Lá literalmente era cavar o poço, era pegar a pá, tirar a terra. Hoje não, hoje é diferente. Nós cavamos um poço quando nós não aceitamos que situações contrárias se coloquem entre nós e o nosso Deus. Nós cavamos um poço quando nós não impedimos que o inimigo consiga barrar o nosso louvor, a nossa adoração. Algumas pessoas ainda não entenderam. Em todos os momentos que Isaac passou, em meio às contendas, ao ódio por parte do inimigo, Isaac, ao invés de naufragar, abortar, ele prosperou. Deus está convidando você para prosperar. Deus está convidando você. Se de alguma forma o inimigo conseguiu cavar, entulhar este poço, comece a cavar outro, porque Deus vai te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo.